Olá pessoal, meu nome é Hugo e eu vou contar uma breve história para vocês. Hugo pesa 61 quilos e ele acha que ele come o suficiente para o seu tamanho. Ele tem 1,80 m de altura. E ele vive a vida dele normalmente, treinando e fazendo seus exercícios diários e tudo. Mas uma coisa não acontece: ele nunca aumenta de peso. E por que isso acontece? Porque o Hugo não mede as suas quilocalorias. E quem era o Hugo? Eu, há um mês atrás. Um mês atrás eu estava pesando 61 quilos. E sabe o que aconteceu depois que eu comecei a medir as quilocalorias? Comprei uma balancinha baratinha de plástico, vagabunda, só pra medir os pesos. Comecei a comer 2.700 quilocalorias por dia em média. Tem dia que bate 300, quer dizer, 3.000, tem dia que bate 2.500. E olha só, agora, basicamente rodando um mês, eu tô pesando 68 quilos. Mas não é 68 quilos de músculo, obviamente. O corpo ele precisa acumular glicose, o corpo ele precisa acumular água, ele precisa desenvolver tecidos importantes. E o que acontece? A pessoa ela vai aumentar de peso achando que, nossa, eu no caso, né? Eu descobri a fórmula mágica de como virar o Hulk, basicamente. E se eu continuar nesse crescimento, em 5 meses eu vou estar pesando 100 quilos. Mas não é assim que funciona, né? Isso é glicogênio, água e outras coisas. E também o intestino funcionando, porque a comida ela tá circulando no intestino, né? Fazer o quê? E bom, esses 68 quilos que eu tenho agora mudou muito minha autoestima. Só desse peso ter aumentado, porque antes eu ficava no limite, assim, 60 quilos para quem tem 1,80 m é basicamente entrando abaixo do peso. A pessoa ela tá abaixo do peso, basicamente. 61, 62, já basicamente a pessoa tá no limite do peso mínimo pro peso ideal da sua altura. E realmente, depois que eu comecei a comer certinho, comprei uma balancinha vagabunda só para medir as quilocalorias e comer certo, colocar comida importante que traz nutrientes pro corpo. Aí, ó, o crescimento veio. E assim, não é um crescimento muscular, né, e tudo, mas sim, mudou e a autoestima, assim, a autoestima cresce. Então, o que eu falo para vocês, compra uma balança, muda de hábitos alimentares, troca assim, um pão, troca um pão é uma comida boa, mas troca um pão que seja por bastante arroz e feijão. Vai fazer diferença, vai ficar mais saciado, você vai ter uma alimentação melhor. Você pode adicionar mais ovo na dieta, porque a proteína é o que mais importa no crescimento muscular, né? E depois da proteína vai ter é, as. Deixa eu dar uma pausa. Vai ter os carboidratos, e aí as coisas elas vão mudando aos poucos, né? E aí, assim, o que eu falo pra vocês, a mudança ela começa a partir de um ponto. Você mudou uma coisa na sua vida, a sua vida basicamente ela já tomou outro rumo. Então, comecem pelo simples que vai trazer resultado. Eu treinava, treinava muito. Eu ainda treino muito e não estava crescendo. Por que eu não estava crescendo? Porque eu não estava fazendo o básico que funciona, que é comer direito. E ainda assim, né? Hoje em dia, um mês depois, é pouco tempo para quê? Para ter uma diferença assim gigantesca, exponencial no longo prazo e tudo. Mas já mudou, já começou a diferença. Então, desse ponto de um mês atrás que eu tomei uma atitude boa para um futuro que ele vai indo percorrendo, vai ter uma grande diferença em 2 anos, em 3 anos. Eu vou estar com um corpo totalmente diferente, eu vou estar com outra mente. E a vida é assim, a vida é dinâmica, ela é fluida como um rio. Ela vai tomando segmentos. O rio ele começa com uma parte, aí ele vai se espalhando. É que nem o rio Amazonas. O rio Amazonas ele deságua em mais de 300 rios, se eu não me engano. E e é assim que funciona. Então, se você começando por uma coisa simples, já muda muita coisa no longo prazo. Quem diria que se eu pagasse 11, eu acho que eu paguei 11 ou 16 reais numa balança, mais um frete. Quem diria que em um mês eu teria ganhado basicamente 7 quilos? Não de músculos, isso é óbvio, mas que eu teria ganhado 7 quilos. Eu não diria, eu não sabia disso, que isso ia acontecer. Mas eu tô feliz. Eu posso futuramente
postar na aba de comunidade desse canal que é o que eu vou criar e colocar lá meu peso na balança. Mano, é uma coisa absurda. Eu tô muito feliz, tô mudando e assim, eu indico a vocês, começar pelo básico. Quer começar a treinar? Vê a dieta. Quer começar a treinar? Bebe mais água. Começa a fazer um diário, começa a escrever o seu dia a dia. Com o tempo, a coisa vai melhorando, vai ampliando. E aí, basicamente isso. Esse meu primeiro vídeo, ele veio para quê? Para eu me expor, para eu perder o medo da câmera. Não da câmera, mas perder o medo de postar. Então, são várias coisas que eu tô trabalhando neste começo. E eu também falo a quem tá vendo, né? Quem se interessou, quem gostou da minha fala, da minha dicção, que me siga, curta o vídeo e comente, diga algo que é importante que você acha importante, que eu vou estar fazendo um próximo vídeo, eu vou estar falando sobre isso. Então é interessante ter essa comunicação, principalmente no meu começo agora no YouTube. E eu não vou parar, eu comecei agora, eu vou fazer o segundo, vou fazer o terceiro, vou fazer o quarto, o quinto vídeo. Eu não vou parar. E eu espero que em um ano, 2 anos, 3 anos, meus vídeos estejam muito melhores do que esse que eu estou fazendo agora, com uma qualidade muito maior, com muito mais propriedade para fazer você melhorar e você crescer na vida. Porque a vida ela só é boa quando um conjunto cresce, não só quando um. Porque se um cresce e basicamente todo mundo continua estagnado, é o que acontece no Brasil hoje, atualmente, né? Porque você vê o 0,1% milionário do Brasil, os melhores do Brasil, enquanto que o resto está tudo ali estagnado. Por quê? Porque tem toda uma estrutura que vai limitando e capando. Então, se todo mundo cresce, todo mundo é, melhora, vira um Estados Unidos da vida, vira uma Suíça. Então, é uma coisa muito boa começar do zero e ir crescendo pontinho a pontinho. Bom, esse basicamente é o vídeo, não é muito grande, é só para me apresentar, para criar uma proximidade com você e dar seguimento aos próximos. Eu basicamente agora fazendo esse primeiro vídeo, perdi meu medo de produzir, perdi esse engasgo que eu tinha, e aí é isso, agora é a progressão de fazer um após o outro até o infinito, ou então até, não sei, até quando for útil, né? Então é isso. Deixa o like, se inscreva no canal e segue eu. No próximo vídeo vai estar bem melhor, você vai ver.